Amor, eu já estou aqui conectado, tá? Olá, boa noite. Boa noite, Sérgio. Tudo bem aí? Esperar mais um minutinho, o pessoal está entrando. Já temos mais 2 pessoas aí. Boa noite. Sérgio, dá um retorno aí. Está me ouvindo bem assim, a imagem? Uma alegria também. Ainda bem que a gente pode se reencontrar assim, né? Através aí da internet, do Facebook. Gratidão pelo convite, viu, Sérgio? Boa noite, Maria Augusta. Mais um minutinho e nós já podemos começando. Muito bem, então acho que vamos começando, né? Já estamos aí dentro do horário, a transmissão está acontecendo tudo bem. Prazer é meu, Rosane, de estar novamente reunido aqui com vocês. Boa noite, viu? Minha gratidão pelo convite, pela oportunidade. Estamos com saudades aí de voltar a vê-los lá no União Espírita Irmão Hércules. Permita a Deus que em breve a gente possa retomar aí as nossos encontros presenciais, né? Então vamos iniciar agora então para valer, elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a fonte eterna de todo amor e de toda bondade, pedindo a Ele que possa permitir que os espíritos amigos possam nos guiar nesta noite, nas reflexões, nas ideias que possam nos ajudar em nossa evolução. Permita, Senhor, que em nossos lares, neste instante, possamos todos estar recebendo a assistência amorosa desses abnegados trabalhadores do Cristo, que tanto fazem por nos auxiliar, nos ajudar em nossa caminhada. Se conosco, espíritos amigos, que em nome do Cristo nos ajudam, nos impulsionam e nos sustentam em nossa caminhada. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, meus amigos, nós vamos começando essa noite trazendo algumas reflexões. Vamos falar de algumas passagens do Evangelho, sempre muito ilustrativas, sempre repletas de ensinamentos. Cada lição do Evangelho, cada história que ali é contada, cada vivência que Jesus teve junto das pessoas, cada fenômeno extraordinário que ele produziu, cada pessoa que ele transformou, cada parábola guarda em si grandes lições isoladamente. Mas também quando nós apreciamos essas lições em bloco, em conjunto, nós conseguimos obter outras ideias que nos auxiliem em nosso
crescimento, em nossa evolução espiritual. E é sobre algumas dessas passagens que nós vamos trazer nesta noite para nos auxiliar numa reflexão, numa ideia que me ocorreu há algum tempo, que é sobre a nossa condição de aprendizes, né? Do momento em que nós nascemos até o último dia que permanecemos aqui na Terra, nós estamos permanentemente aprendendo algo. Ou pelo menos deveríamos. E seríamos muito felizes se realmente de cada vivência, cada experiência da vida nós tirássemos alguma lição. Mas para que aprender? Ou para que aprender tantas coisas? Quando nós estamos iniciando a nossa jornada, a nossa vida, nós podemos pensar, a experiência de agora me servirá para amanhã. Mas, e quando nós já estamos chegando perto do término da nossa estada aqui no mundo? Nós vamos chegando naquelas idades que nós imaginamos. Quando será a minha vez de retornar à vida espiritual? Nós que já temos o conhecimento espírita, que já sabemos que a vida prossegue no outro plano, parece uma reflexão banal. Afinal de contas, depois da morte, a experiência que você teve no seu último dia de vida continuará valendo. Todo o seu aprendizado, todo o seu conhecimento continuará sendo esse acervo magnífico que nos acompanha. E nós muitas vezes vivemos pensando nesse futuro que um dia nós viveremos. E às vezes esquecemos que o presente talvez seja o momento mais importante em que devemos aplicar a experiência que já acumulamos até aqui. É sobre essas ideias, então, que nós vamos estar nesta noite discorrendo, refletindo, a partir de algumas situações que o Evangelho nos traz. E a primeira dela, que eu gostaria de lembrar, é um episódio muito interessante. Jesus viveu aquele pouco tempo em que ele esteve em contato mais próximo com o povo, ele viveu momentos muito intensos de lições magníficas que transmitiu para as pessoas. Que transportando para os nossos dias, muitas pessoas têm dificuldade até de reconhecer como verdadeiras, né? Como, por exemplo, aquele episódio em que ele estava ali, indo à casa de um pai desesperado, porque a filha estava muito doente, uma criança, uma jovenzinha de 12 anos, e o pai, desesperado, procura Jesus, já sabendo que Jesus produzia fenômenos incríveis, que hoje a maioria das pessoas chamam de milagres. Esses fenômenos extraordinários que Jesus produzia, como a cura de pessoas que estavam há muito tempo doentes, foram testemunhados pelas pessoas, como em nossos dias muitos médiuns realizam curas que também deixam as pessoas impressionadas. Como podia aquele câncer ter regredido a partir de determinado tratamento? Longe de nós compararmos o poder extraordinário de Jesus com as criaturas tão falíveis e que muitos acabam demonstrando pelos seus maus exemplos, que embora fossem portadores de uma mediunidade extraordinária de cura, acabaram se perdendo em meio às suas imperfeições, aos seus instintos que não souberam controlar. E que Deus tenha compaixão, piedade desses seres que deverão um dia reparar todos os erros que cometeram, apesar de serem portadores, então, dessa revelação do mundo espiritual. Nós, quando refletimos sobre a grandeza de Jesus e comparamos com as pessoas da atualidade, é apenas com o objetivo de mostrar que o que Jesus fez naquele tempo não era algo que nós vamos nos nossos dias dizer, aquilo é tudo fantasia de um povo crédulo. Não. Porque se pessoas falíveis e comuns do nosso dia conseguem ser instrumentos de fenômenos impressionantes, porque Jesus, que demonstrou um valor muito maior, que vai muito além da sua capacidade de curar ou produzir fenômenos, era pela sua ética, pela sua conduta, pela sua sabedoria, e ele não teria produzido. Por isso que para nós, espíritas, admitir os fenômenos do Evangelho não é apenas um artigo de fé, não é apenas porque temos que crer. Na verdade, nós sabemos que é possível, sim, que todos eles sejam verdadeiros. Quando Jesus é abordado por esse pai, Jairo, pedindo que desesperadamente vá à casa dele,
Jesus é interrompido por uma mulher desesperada, que há muitos anos vinha tentando tratar de uma hemorragia que não estancava. Ela havia gasto todos os seus bens tentando curar-se e não conseguia. E Jesus, sem querer, curou essa mulher. Ela, dotada de tamanha fé, tocou em Jesus e, naquele instante, Jesus sentiu que algo saía dele. Ele chamou de poder. Nós sabemos que esse poder eram esses fluidos espirituais, ou são esses fluidos espirituais que nós conhecemos e que estudamos bem na doutrina espírita. Ali Jesus forneceu a ela elementos que revitalizaram o seu corpo e trouxeram a ele ali um novo vigor em que ele pôde se curar. Mas em meio a essa situação, alguém vindo da casa de Jairo, quando Jesus terminava de dizer para aquela mulher: filha, tua fé te curou, vá e não peques mais. Naquele instante, alguém chegou da casa de Jairo e disse: olha, não incomode mais o mestre, a menina morreu. E o pai, desesperado, apenas ouviu de Jesus: confia, vamos até o seu lar. E chegando no lar de Jairo, viram desesperadas as pessoas lamentando a perda de uma jovenzinha. E aí Jesus então disse: não chorem, ela apenas dorme. Naquele instante as pessoas começaram a rir de Jesus. Como ele, vindo de longe, poderia dizer aquilo? Eles já tinham presenciado a morte inúmeras vezes, já tinham visto cadáveres inúmeras vezes. Possivelmente alguém perguntou ou disse: não sabemos nós como é a morte? E Jesus então entrou com Jairo, a sua esposa, e chamou a menina. Disse para ela levantar-se, e a menina levantou-se. Ali nós sabemos que Jesus produziu uma cura incrível, porque ele sabia que aquele corpo estava debilitado, mas não havia rompido o último laço que prende o espírito ao corpo. Mas ele estava bem abatido, tanto é que Jesus recomendou que alimentassem a menina para que ela então pudesse se recuperar. Naquele instante, as pessoas que riram de Jesus não detinham o conhecimento que ele tinha. Não sabiam das realidades do Espírito como ele, Jesus, sabia e era o portador das boas novas que explicaria que o homem é um ser espiritual vivendo temporariamente no mundo material e que há forças que nós estamos ainda longe de compreender. Aquelas pessoas, elas partiam da sua experiência pessoal, da sua vida, daquilo que elas tinham vivenciado no dia a dia. Isso nos faz pensar o quanto a nossa experiência ela é limitada para nos fazer compreender realidades que vão além do que nós conhecemos. Aquilo que nós já vivenciamos, aquilo que nós já experimentamos, tem o seu valor nesse acervo de conhecimentos, de aprendizados, de experiências que nós vamos acumulando como seres espirituais que estamos temporariamente evoluindo aqui no mundo material. Mas é sempre limitado. E isso nos traz uma reflexão. Nós não poderíamos, de uma forma precipitada, de uma forma atrapalhada, iniciar nenhum tipo de julgamento, nenhum tipo de condenação, nenhum tipo de juízo de valor a partir simplesmente da nossa experiência. Quantas vezes nós dizemos, em relação aos que erram, aos que cometem erro, eu não faria isso. Eu já vivenciei experiências e não errei. Muitas vezes nós não dizemos isso, mas no íntimo nós sentimos assim. Isso nos faz pensar que a nossa experiência ela é bem limitada para compreendermos a realidade das outras pessoas. Nós, pelo que podemos experimentar diariamente em nossas vivências, em nossas atividades, é uma parte muito pequena da realidade. O que nós conseguimos perceber a partir do nosso intelecto ou dos nossos sentidos é uma parcela bem reduzida do mundo em que estamos vivendo.
E por mais que tentemos ser bem informados, pessoas que estamos acompanhando todas as novidades do mundo, nós ainda teremos grande dificuldade para entender a realidade do outro. Daí certamente Jesus ter nos recomendado que não julgássemos os outros com tanta severidade, pois também nós poderíamos ser julgados. Normalmente, quando nós julgamos os outros, nós partimos das nossas percepções do que é o certo e errado, e não de valores maiores, e não de uma compreensão mais ampla da vida, uma compreensão que abarca ali o indivíduo, não só naquele momento presente em que ele erra, mas em toda a extensão de sua vida, que se desdobra além desta, recuando ao passado em inúmeras experiências que aquele ser já teve. Isso nos faz pensar então que a nossa capacidade de conhecer pela experiência é limitada, e nós devemos sempre ter cautela quando usamos essa experiência para avaliar o mundo. Talvez isso nos ajude a refletir mais antes de fazermos julgamentos e condenações. Mas há um outro episódio no Evangelho que eu gostaria de trazer à reflexão desta noite, que é aquele encontro memorável de Nicodemos com Jesus. Esse sábio fariseu, ele era um doutor da lei, um homem muito instruído, e um dos fariseus de boa vontade daquele tempo. Embora muitos deles fossem pessoas envolvidas em muitas tramas, em muitas causas, em muitos complôs e em alguns até contra Jesus, porque eles se sentiam afrontados que aquele homem, um galileu simples, um homem do povo, pudesse ensinar uma multidão, pudesse dizer que ele era o grande esperado do povo hebreu. Eles então eram pessoas que traziam ali as suas dificuldades, mas Nicodemos era um dos poucos ali de boa vontade, assim como também José de Arimateia, e certamente existiram outros nesse grupo que eram pessoas bem intencionadas. Nicodemos se aproxima de Jesus à noite, quando não há mais ninguém ali por perto, para que ele pudesse conversar, que ele pudesse se entender com Jesus, para reconhecê-lo realmente em todo o seu saber, em todo o seu conhecimento. É interessante que quando nós pesquisamos alguma imagem para representar essa cena, de uma forma talvez inspirada, não sabemos, mas supomos possa ter sido, quem ilustra essa passagem do Evangelho sempre coloca entre Jesus e Nicodemos um luzeiro, uma tocha, uma candeia, uma lamparina, algo assim. E isso é profundamente simbólico. A luz sempre foi tido como um exemplo de conhecimento, né? Como símbolo do conhecimento, daquilo que afugenta as trevas. E é muito emblemático isso, que Jesus está ali dialogando com um homem sábio do seu tempo, do seu povo, e transmitindo ali conhecimento. Mas naquele momento, então, Jesus irrompe ali aquele silêncio, depois que Nicodemos diz a ele: bom mestre, sabemos que vem da parte de Deus. Jesus diz então assim a ele: em verdade vos digo, ninguém pode entrar no reino dos céus sem nascer de novo. Essa passagem belíssima, inúmeras vezes é usada para ilustrar que a mensagem da reencarnação, ou a ideia da reencarnação, ela é presente nas falas de Jesus. Juntamente com a outra passagem em que Jesus deixa claro que João Batista era Elias, o profeta que vivera 700 anos antes e que retornava na condição novamente de profeta para guiar o povo. Mas o que nós vamos trazer dessa passagem de Jesus e Nicodemos não é a questão da reencarnação. Já o fizemos e faremos no futuro em outros momentos, mas extrair daqui uma fala importante de Jesus que nos ajuda a refletir dentro dessa ordem de ideias que estamos hoje tentando trazer à nossa reflexão. Jesus, quando ouve de Nicodemos, o questionamento, como é possível um homem nascer de novo? Poderia ele voltar ao ventre da sua mãe? E aí Jesus pergunta para ele: tu és mestre em Israel e não sabe dessas coisas?
Como eu vou poder falar das coisas dos céus se as questões terrenas você ainda não entende? Quando Jesus fala isso, tu és mestre do seu povo, mestre em Israel, e não sabe dessas coisas, ele nos remete à ideia de que também o conhecimento formal, também o conhecimento que nos nossos dias nós diríamos acadêmico, também ele possui limitações para compreender realidades mais amplas. E é impressionante que em nossos dias, tantas teorias, tantas elaborações, tantas ideias bem fundamentadas, tantas hipóteses bem sustentadas por evidências, tantas leis que são deduzidas a partir de fenômenos naturais ou não, de fenômenos sociais, tantos princípios que são estabelecidos como verdade, embora tudo isso seja uma grande e importante conquista do espírito em evolução na Terra, tudo isso também é limitado para apreciar e entender determinadas questões mais sutis do espírito. E nós vemos em nossos dias, mesmo no meio espírita ou em outros meios bem esclarecidos sobre a vida espiritual, ideias que muitas vezes são apenas ideias e não representam necessariamente a pura expressão da verdade, sendo anunciadas como se fossem. Isso nos levaria a uma reflexão de que talvez devêssemos ter cautela e sermos menos precipitados ao recebermos novidades, ao recebermos ideias que possam ser difundidas como se fossem revelações, como se fossem anunciações de grandes verdades espirituais. Às vezes as pessoas se precipitam quando ouvem de um espírito amigo uma mera opinião e traduzem para os outros como se fossem a mais pura verdade. Às vezes é uma verdade temporária, momentânea, para um grupo, uma pequena lição para aquele momento da aprendizagem, como aquelas fábulas de fundo moral que se contam às crianças, para que elas possam extrair dali algum ensinamento. Neste momento, quando Jesus fala, tu és mestre em Israel e não sabe dessas coisas, nos faz pensar que mesmo que nós saibamos muitas teorias, que nós dominemos muitas ideias, que conheçamos muito, o nosso saber ele é sempre limitado. E daí a cautela necessária que devemos ter na apreciação de questões importantes da vida. Há pessoas que manejam o conhecimento com o objetivo de controlar, dominar, subjugar, humilhar, conduzir, desviar, iludir o outro. Por isso que nós precisamos, refletindo naquele episódio ali das pessoas que riram de Jesus quando ele restabeleceu a saúde da filha de Jairo, quando nós refletimos nisso que ele diz para Nicodemos, que ele ainda não era capaz de compreender questões mais profundas da realidade humana, isso nos faz pensar que mesmo que nós tenhamos uma ampla experiência, mesmo que nós tenhamos muita cultura, nós precisamos ter uma certa cautela em aplicar esse conhecimento na vida, em não nos precipitarmos. Nós vemos hoje a sociedade confundida em meio a tantos problemas, e todos eles decorreram de escolhas que nós, individual e coletivamente, tomamos a partir do que sabíamos e do que havíamos vivenciado. Hoje esse quadro, que para muitos aparece como sendo algo desordenado, caótico, sem controle, não esqueçamos jamais que tudo está sob o controle de Deus. Nós só chegamos à beira do precipício, não cairemos nele, porque as mãos de Deus são poderosas e incríveis e nos farão retornar à segurança em algum momento. É que nós estamos precisando, na atualidade, de mobilizarmos de forma mais profunda, além da nossa experiência, um valor fundamental na aquisição do conhecimento e da compreensão do verdadeiro significado da vida. E aí eu trago para vocês mais uma passagem do Evangelho belíssima, como todas são. Eu me encanto muito com essas passagens, porque com o conhecimento que a doutrina espírita nos dá,
nós entendemos que aqueles encontros de Jesus com as pessoas foi algo profundo, não apenas para elas, mas igualmente para nós. Esse momento é um momento em que Jesus estava ali, mais uma vez cercado de multidão, cercado de muitas pessoas, e ali algumas mães ansiosas, como muitas mães são, super protetoras, como graças a Deus muitas mães são, desejosas de oferecer o melhor para os seus filhos, graças a Deus como muitas são. Graças a Deus nós tivemos essas figuras incríveis, as mães em nossas vidas. E mesmo que alguém diga, mas Antenor, a minha mãe foi exceção. Foi agora. Porque no passado você teve outras mães em outras vidas que foram mulheres incríveis e maravilhosas. E no futuro, essa mesma irmã voltará novamente com a missão e acertará com você. Então a figura da mãe é sempre algo extraordinário. Mas essas mães, então, elas desejosas de que os filhos fossem aproximados ali de Jesus, e os discípulos preocupados com aquele tumulto, com aquela confusão, estavam ali querendo barrar e impedir. E aí Jesus disse assim para eles: não impeça as crianças, deixa elas chegarem até aqui, porque o reino dos céus é para aqueles que se lhes assemelham. E essa passagem belíssima nós vamos recordar na lição belíssima que está no Evangelho segundo o Espiritismo, que nos traz que a figura da criança, como símbolo da pureza, é a condição essencial para que um dia sejamos promovidos a viver em um mundo de amor, de paz, de perfeição. Viveremos nos mundos perfeitos quando um dia nós formos puros de coração. Mas a criança, ela também é um outro símbolo muito poderoso. E aí nós vamos recordar as características que as crianças têm logo que elas nascem. Elas começam a explorar o mundo com os seus sentidos. Começam a explorar pela audição, pelo tato, depois pela visão, quando a visão começa a se tornar mais nítida. Elas começam a reconhecer o ambiente, depois começam a engatinhar, e é uma descoberta permanente. Iniciando por aquela fase oral em que levam tudo à boca, tudo é conhecimento. E quando elas aprendem a falar, é algo incrível. É uma chuva de porquês. Porque isso, porque aquilo, como é isso, como é aquilo. Se as nossas crianças perdem essa qualidade, nós devemos nos preocupar. Porque é da natureza da criança ser questionadora. Às vezes o ambiente inibe. E muitos pais, às vezes cansados, saturados pela luta, pelas conquistas dos bens materiais, esquecem que esses porquês dos nossos filhos têm um valor para a formação deles incrível. Tem uma importância na criação de vínculos. E não significa que nós temos que dar respostas prontas para eles, que nós temos que saber tudo o que eles nos perguntam. Quando nós estamos cansados e não sabemos responder a um porquê de uma criança, nós devemos dizer a ela: vamos juntos descobrir. E felizmente hoje nós temos milhares de meios para isso. Ao invés de utilizarmos o celular para matar o tempo e ficarmos ali vendo rede social, que muitas vezes não acrescenta muita coisa boa para nós, vamos fazer uma pesquisa com ela e descobrir a resposta desse porquê. O problema é que à medida que nós vamos crescendo, nós vamos abandonando esse hábito tão saudável de buscar o conhecimento, de explorar, de conhecer, de descobrir, porque nós vamos permitindo que uma parte da nossa personalidade de outras vidas ressurja. A vergonha, o medo da rejeição. Nós vamos colhendo os efeitos da educação no meio onde vivemos e vamos gradualmente deixando de buscar, de conhecer. Quando Jesus traz a criança como símbolo daquele que vai conquistar o reino dos céus, não é apenas pela pureza, mas é pela busca permanente daquele que se reconhece necessitado de aprender sempre, de descobrir coisas novas, de compreender de uma maneira diferente a vida. Nós devemos sempre suspeitar de nós mesmos quando nós achamos que sabemos tudo sobre tudo. Nós estamos num grande erro. Nós estamos numa grande e grave situação de
estagnação espiritual. Nós detemos a nossa evolução quando nós nos imaginamos capazes de termos resposta para tudo e de que as nossas respostas são sempre melhores do que as dos outros. Aí nós estagnamos, nós paralisamos o nosso crescimento espiritual. Nós deixamos de evoluir. A nossa evolução estagnou. Nós precisaremos ser desacomodados. Nós precisaremos passar por momentos difíceis para podermos acordar dessa ilusão em que adormecemos, de que sabemos que tudo é do nosso jeito. Muitas vezes nós deterioramos as nossas relações por essa noção equivocada de que sempre temos razão. Muitas vezes nós perdemos oportunidades de aprendizado, de experiência valiosas, porque esquecemos que nós somos falíveis. Essa compreensão da necessidade permanente de aprender, de descobrir, de se reconhecer, de se renovar, de se transformar, é o que caracteriza o espírito em evolução. É essa percepção de que nós somos eternos aprendizes, de que nós necessitaremos ouvir mais para entender mais, conhecer mais para agir de forma melhor. Nós vivemos uma época em que a superficialidade caracteriza as ações humanas quase que permanentemente. Devido às condições que vivemos hoje, profissionais, culturais, sociais, nós somos levados numa avalanche de obrigações, de compromissos, de tarefas, e tudo que nós nos apropriamos geralmente é sempre de uma forma muito superficial. E que ninguém carregue nenhum peso de culpa por isso. Mas que nós devemos sempre procurar ir um pouco além daquilo que nós estamos percebendo, é algo fundamental. Se vocês tiverem ouvido uns barulhos estranhos, é que eu tenho duas pequenas cachorrinhas aqui que estão causando hoje aqui. Mas tudo bem. Mas então, é essa percepção que nós precisamos desenvolver sobre as nossas experiências terrenas. Relembrando o que falamos hoje, a nossa percepção, a nossa vivência é limitada na capacidade de nos trazer conhecimento. As nossas formações teóricas, acadêmicas, culturais também são importantes, mas são limitadas. Somente a humildade de percebermos como eternos aprendizes é que nos dará realmente condições de compreendermos mais a vida. E se nós usarmos esse conhecimento magnífico que vem do mundo espiritual para nós, essas lições luminosas que benfeitores espirituais, de forma muito amorosa, através de médiuns corretos, íntegros, nos trouxeram, nós vamos ter um roteiro seguro de vitória espiritual, de segurança em nossos dias de permanência aqui na Terra. E não nos esqueçamos jamais da luz do mundo. Não nos esqueçamos jamais de que Jesus, diante de uma pessoa ali que estava sendo prestes a ser assassinada por pessoas duras, intransigentes, pessoas que se acreditavam donas da verdade e que queriam apedrejar a mulher, que não foi inocentada por Jesus, simplesmente dito, seus erros não existem. Ele apenas disse, mulher, onde estão os que te acusam? E ela disse, não sei, Senhor. E Jesus então diz a ela assim, nem eu te condeno. Para aqueles homens ele tinha dito, qual dentre vós que for sem pecado, atire a primeira pedra nela. Ele, Jesus, poderia ter iniciado, porque ele era o espírito puro, segundo o entendimento que nós temos na doutrina espírita. Ele era o ser imaculado, sem erros, sem defeitos. Ele não atacou. Ele não iniciou a lapidação. Isso é uma lição extraordinária que nós temos. É indício
de elevação espiritual quando nós começamos a nos compadecer dos errados, dos pecadores, dos criminosos, dos bandidos, dos corruptos. Quando nós começamos a perceber, são errados, mas quem sou eu para condená-los? Se há uma justiça perfeita que irá enquadrá-los, no meu mundo pessoal não deve existir condenação, julgamento, nem sentença contra ninguém. Deve haver compaixão. Se nós conseguirmos treinar essa virtude em nós, de procurar ir além do que as aparências mostram, além do que os julgamentos precipitados nos apresentam, nós certamente estaremos aproveitando de uma forma extraordinária a nossa vida terrena. Jesus, quando ele diz para a mulher então, vai e não peques mais, ele disse isso. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Veja, ele é a luz do mundo porque ele mostrou de forma inequívoca para todos nós. Primeiro, a realidade imortal do homem. Segundo, como nós aproveitarmos essa experiência terrena através da vivência do amor, da humildade, da caridade, da compaixão. É por isso que ele é a luz do mundo. Ele poderia ter utilizado toda a sua glória, todo o seu poder para dominar, subjugar. Afinal de contas, ele tinha a propriedade, a capacidade de intervir em fenômenos naturais no planeta. Ele podia materializar objetos. Ele podia levitar. Mas ele não usou absolutamente nada disso para humilhar nem subjugar ninguém. Nos momentos em que Jesus utiliza esse poder extraordinário, que um dia ele disse que nós teríamos, pois ele disse, vós sois deuses. No dia que ele usou aquilo, foi sempre para beneficiar, para curar, para restabelecer. E isso é uma lição que nós precisamos trazer para a nossa vida. O nada de poder que nós temos, seriam as nossas capacidades, as nossas limitações, só deve ser usado para engrandecer, para enobrecer a vida, para auxiliar, para ajudar, para fazer crescer, para melhorar, para pacificar, para elevar. Por isso que ele é a luz do mundo. A luz é o conhecimento espiritual que nós temos. E é isso que devemos trazer para as nossas vidas diariamente. E permita a Deus que consigamos, que possa em nós existir ali essa receptividade. Que possamos, pela nossa vontade ativa, pelo nosso desejo intenso, realmente produzir as mudanças que necessitamos. Disse Jesus, o amor cobre uma multidão de erros. Nos esforcemos por amar a partir do que passamos a compreender melhor a vida. E assim nós estaremos nos libertando de provas e quem sabe até de expiações que não venhamos a necessitar mais, porque muito nos esforçamos em amar. E que toda a nossa experiência, todo o nosso conhecimento, e que, unido à humildade, possa nos permitir alcançar esse estado de espírito. Eu convido vocês a mais uma vez a nos reunirmos agora mentalmente em oração para encerrarmos essa transmissão, agradecendo primeiramente a Deus pela bênção da vida, Senhor, e pelas oportunidades todas que o Senhor nos oferece, Pai. Quanto nós temos a agradecer, Senhor, por tudo que nós temos recebido. Não apenas os bens materiais, Senhor, que nem se comparam com a grandeza do vosso amor, da vossa misericórdia, que se expressa junto de nós, através da presença amorosa desses emissários de luz que estão neste instante junto de cada um de nós, nos envolvendo em sua luz amorosa, terna, profunda,
dissipando todos os elementos perturbadores que possam estar em nosso corpo físico ou espiritual. Que essa luz intensa e amorosa que dissipa as ligações mentais inferiores que cultivamos, que nos renova e nos revigora, que ela se irradie em todos os ambientes do nosso lar, Senhor, dissipando qualquer elemento de natureza inferior que aí possa estar. E essa luz intensa possa envolver o lar dos nossos vizinhos em paz, em harmonia, em refazimento, criando entre nós e eles a sintonia da paz e do bem. E essa luz intensa, Senhor, do amor que verte profundo dessas legiões angélicas que trabalham incansavelmente pela humanidade, que envolva a nossa cidade, o nosso país e o nosso planeta, a nossa morada neste universo vastíssimo, Senhor. Que a vossa misericórdia, Senhor, possa tocar o coração de homens e mulheres que governam, que decidem, que administram bens, que legislam, que julgam, que aplicam leis, sensibilizando esses corações, Senhor, para que haja mais justiça, não a velha justiça que conhecemos do olho por olho, dente por dente, mas essa justiça amorosa que restabelece, que cura, que repara, que eleva. Que possa haver compaixão, Senhor, em nossos corações. Misericórdia, fraternidade, que possamos, Senhor, contribuir nesta grande obra de renovação do mundo, através de nossa vivência mais pacífica, onde quer que estejamos. E que possamos, através de nossos pensamentos harmoniosos, contribuir para essa higiene mental que o mundo tanto necessita, Senhor. Vibremos amor por todos os seres que aqui conosco habitam. E que tenhamos compaixão que se traduza em atos, em ações concretas em benefício daqueles que são mais vulneráveis, daqueles que são mais necessitados. É no amor que encontraremos a redenção de muitos erros do passado. E agradecido, Senhor, pela compreensão que essa doutrina bendita nos traz. Pedimos, Senhor, sê conosco hoje e sempre. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, Senhor, o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja. Graças te damos, Senhor. Meus amigos, fiquem em paz. Que Jesus possa abençoar a todos e que tenhamos todos uma noite de muita paz, de muita harmonia e que os nossos dias sejam de muitas conquistas interiores. Fiquem com Deus e até uma próxima ocasião. Um grande abraço a todos os que nos acompanharam aqui.